Bom dia, alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos nós aqui em mais uma manhã para termos nossa aula de história. E aí, vocês estão bem? Vocês estão assim, zen, como vocês falam? Estão dispostos para o início desse nosso novo dia? Esse dia que Deus nos presenteou, não é? Se não fosse Deus para nos presentear com cada amanhecer, com cada dia, né? O que seria de nós? Então nós só temos o quê? Que agradecer cada dia que Deus nos presenteia, tá certo? Cada manhã que Deus nos dá. Então, antes de começar a nossa aula de história, começarmos a fazer a nossa correção, vamos rezar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Então, junto comigo você diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Que a gente possa ter um bom dia, né? Um dia maravilhoso, início de dia maravilhoso, terminando a tarde, entrando pela noite, com as graças de Deus, tá bom? Então vamos assim dar início à nossa aula de história, fazendo a nossa correção da nossa página. Eu passei da página 268 até a 273, não foi? Foi, professora. A gente falou da questão dos operários, né? Como é que eles se reuniam. Então a gente vai corrigir a 270 e a 273. Pronto, 270 e 273. Então vamos lá. Vamos dar início à nossa página 270, tá certo? Onde tem um texto, certo? Aí tem um texto onde diz o seguinte: com o aumento dos problemas no campo, uma grande quantidade de imigrantes começou a deixar as fazendas para se fixar em cidades. Nas cidades, os imigrantes dedicaram-se às mais variadas atividades. Contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento e a diversificação do comércio. Introduziram grande variedade de serviços, até então inexistentes no país. Era o caso dos alfaiates, das costureiras, das parteiras, dos sapateiros e dos bucheiros, que em carroças improvisadas vendiam carnes pelas ruas das cidades, certo? Letra A, pergunta letra A, sobre esse texto aí que a gente leu. Qual era o destino dos imigrantes quando deixavam o campo? Eles iam para onde? Se deslocavam para as cidades. Então você vai e coloca, certo? Se deslocavam para as cidades. Lá no espaçozinho, certo? Tem esse espaço que eu coloquei, explicar, mas você vai e coloca: se deslocavam para as cidades, tá bom? Deixa eu só olhar aqui, que aí você vai e vai ver. Se deslocavam para as cidades. Certo? O destino deles era esse, eles se deslocavam para as cidades. Mas pergunta também, tem outra pergunta da letra A. A quais atividades eles costumavam se dedicar nestes locais? Comércio, prestação de serviços e os trabalhos nas indústrias. Então você vai na mesma letrinha, letra A, tá certo? Você coloca essa outra resposta. Se dedicavam ao comércio, certo? Ao comércio, a prestação de serviços
à prestação de serviços e aos trabalhos nas indústrias. E aos trabalhos nas indústrias. Certo? E isso na letra A da página 270. Bom? Com base no que você estudou nas páginas anteriores, escreva como eram as condições de trabalho nas indústrias. De acordo com o que a gente estudou, como eram as condições de trabalho nas indústrias? Como era a situação deles lá? Era uma situação boa? Então você vai e escreve, A jornada de trabalho chegava a 14 horas por dia. A jornada de trabalho chegava a 14 horas por dia. O que mais? Não tinham direito ao descanso aos finais de semana. Não tinham direito ao descanso nos finais de semana. O que mais? As instalações eram inadequadas, certo? Você pode acrescentar. Os ambientes eram sujos, mal iluminados, mal ventilados, você pode acrescentar, tá certo? Coloquei isso aqui, a jornada de trabalho chegava a 14 horas por dia, não tinha direito ao descanso nos finais de semana, os ambientes eram sujos, não eram ventilados, eram mal iluminados, tá certo? Você coloca aí, pode ir acrescentando, tá bom? Na nossa página, a gente vai lá para a nossa página o quê? 273. Pronto. A nossa página 273. Certo? Nessa página tem assim. Leia o texto a seguir. Embora não tenha modificado profundamente o país, a Revolução de 1930 representou um marco em nossa história. Isso porque antes, durante a Primeira República, a economia era essencialmente agrária e girava em torno da exportação de café, enquanto o poder político estava centralizado nas mãos dos grandes cafeicultores. Nos anos de 1920, a chamada política do café com leite estava com os dias contados. Com isso, setores da economia não vinculados ao café, como aqueles ligados à produção e à exportação de carne no Rio Grande do Sul, ficaram fortalecidos. Então, você teria que ter lido esse textozinho aí para poder responder as questões propostas aí abaixo, certo? Onde pergunta o seguinte, só para dar isso aqui, para a gente poder fazer a nossa correção, certo? Olha só. Na letra A, pergunta o seguinte, como era a economia do Brasil durante a Primeira República? Como era a economia do Brasil durante a Primeira República? Então, você vai e coloca. Durante a Primeira República, era essencialmente agrária, tendo como produto principal café. Então, você vai e coloca lá na letra A da página 273. Era agrária, tendo como produto principal o café. O café. Pronto. Certo? Tendo como produto principal o café. Isso da letra A. Na letra B. Segundo a autora, por que a Revolução de 1930 representou um marco na história do Brasil? Porque pôs fim à política do café com leite
encerrando o ciclo em que a política brasileira era dominada pelos grandes cafeicultores, né? Então você vai e coloca, porque pôs fim na política do café com leite. Do café com leite. Certo? Pronto, acabou aquele negócio de que nessa parte aí, em que era dominada apenas, né? A política brasileira era apenas dominada pelos grandes cafeicultores, certo? Na segunda questão, você vai pintar de amarelo as leis aprovadas na Constituição de 1934. Quais foram as leis aprovadas nessa Constituição? O voto passou a ser secreto? Isso. As férias anuais remuneradas? Isso também. As mulheres puderam votar? Isso. E a jornada de trabalho passou a ter 12 horas diárias? Não. Então você vai pintar de amarelo o primeiro, o segundo e o terceiro quadrinho, certo? Ou seja, o voto passou a ser secreto, as férias anuais remuneradas e as mulheres puderam votar, certo? Entendido? Então essa daí foi a nossa correção. Agora, na nossa página 274, a gente vai falar de as mulheres na política, certo? Lá na lei diz que as mulheres podiam votar, né? Foi uma lei de 1934 em que as mulheres podiam votar porque antes elas não tinham, né, esse privilégio. Assim como hoje as mulheres na política, né? Hoje você já vê mulher na política envolvida? Sim, né? Tem mulher, já teve mulher presidente, né, da República, vereadora, senadora, né, deputada. Então a gente já vê esse avanço em relação, né, às mulheres, né, a conquista das mulheres, né, nessas situações. E é o que a gente vai ver na nossa página 274, que diz o seguinte, ó: nas primeiras décadas da República, as mulheres tinham pouco acesso à educação e quase nenhuma participação na política brasileira. Até a década de 1930, elas não podiam votar, nem se candidatar a cargos políticos, certo? Então, lá pelas décadas de 1930, elas não tinham essa oportunidade. Nesse período, as mulheres passaram a se organizar e a lutar por direitos políticos. Após muitos anos de luta, em 1934, finalmente, olha só, depois de muito tempo elas tentando, né, lutando pelo que elas queriam, apenas em 1934, a participação feminina na política foi regulamentada na Constituição. Então virou lei, né? 1934 ficou lei. Dessa maneira, as mulheres passaram a ter o direito a se inscrever como candidatas e como eleitoras. Porque antes elas não podiam nem votar, imagina se candidatar. Então, a partir de 1934, de acordo com a lei, aí sim, né? Elas puderam fazer o quê? Se candidatar, fazer inscrição para ser candidata e para poder votar também, né? Muito bem. No ano de 1920, surgiram vários grupos intitulados Ligas para o Progresso Feminino, que foram o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que teve papel fundamental na conquista das mulheres do direito ao voto. A federação foi fundada em 1922 por Berta Maria Júlia Lutz, que liderou um movimento decisivo para a conquista do sufrágio feminino. O que é sufrágio? Processo de escolha por votação, certo? Então teve essa lei aí responsável, né, por isso tudo aí, né, por essa conquista toda. Em 1933, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz, olha só, foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal. Em 1933, uma médica.
Ela participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 e 1935. Berta Lutz, líder na defesa dos direitos jurídicos da mulher, foi convidada pela deputada Carlota para trabalhar em conjunto na Constituinte. E em 1934, Carlota foi reeleita. Aí na nova legislatura tomou posse a segunda deputada brasileira, Berta Lutz. Então olha só que legal, né? Essa questão da conquista das mulheres, né, já vem desde muito tempo. Elas querendo realmente, né, um cargo na política, né, se fazer presente na política. Então isso aí levou muito tempo para ser conseguido, né? Mas conseguiu, graças a Deus. Aí tem até uma perguntazinha que você pode até responder oralmente, onde diz assim, ó: a luta das mulheres por direito no início do século XX foi importante? Foi, claro que foi. Né? E por que ela foi importante? Porque elas tiveram a maior participação na política brasileira. Por isso que se tornou importante. Né? Por isso que se tornou importante. Aí na página 275 nós temos aí uma foto. Estão vendo aí? Observando essa fotografia aí. Na página 275. Certo? Na página 275. Olha só. Aí você vê aí, ó, essa fotografia, tá bom? Essas perguntas aqui, ó, que você, ó, essa, certo? Essa daqui, você vai responder só agora oralmente na minha videoaula, certo? E quando vocês observam essa imagem aqui, a Carlota Pereira de Queiroz, olha só, dá para observar aí, a primeira deputada federal, junto com os outros parlamentares. Você vê aí que é só um homem, só ela de mulher, né? Quantas mulheres foram retratadas nessa figura, nessa fotografia, aliás? Apenas uma. Só a Carlota estava aí no meio desses políticos homens, né? Só ela. Você pode observar que tem só ela aí, certo? E o que esta foto demonstra sobre a participação feminina na política brasileira no início do século XX? Né? Retrata o quê? Uma representação feminina em meio a tantos representantes masculinos. Show de bola, não é não? Ao longo dos anos, a participação feminina na política tornou-se cada vez maior. Então foi aumentando, né? Teve apenas o pontapé inicial. Como teve esse pontapé inicial e virou lei, então a participação feminina, ó, cada vez mais está aumentando. Atualmente, elas constituem a maior parte dos eleitores brasileiros, porém, o número de candidatas a cargos políticos ainda é menor que o número de candidatos. Nas eleições municipais de 2016, por exemplo, cerca de 30% dos candidatos eram de sexo feminino. Mesmo que um grande espaço na política tenha sido conquistado pelas mulheres, muito ainda precisa ser feito para que elas tenham uma representação maior na política brasileira, para defender seus direitos, com certeza. Então nós temos aqui a página 276 que você vai responder em casa, tá certo? Essa página 276 aqui. E na página 277, vem falando aqui, pessoal, Estado Novo, certo? Olha só, de acordo com a Constituição, a eleição para presidente deveria ser realizada em 1938. No entanto, em novembro de 1937, o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e cancelou as eleições democráticas, dando início a uma nova ditadura, uma ditadura. Esse regime político vigorou até 1945 e ficou conhecido como Estado Novo. No Estado Novo, Getúlio Vargas anulou a Constituição, fechou o Congresso Nacional e acabou com os partidos políticos. O presidente passou a adotar medidas autoritárias sem consultar a população. Nesse regime havia uma forte centralização de poder, ou seja, o Getúlio Vargas tomava a maioria das decisões por conta própria e sem consultar outros políticos. E além disso, foi instaurada a censura, impedindo que se fizessem críticas ao governo. Aí aqui ao lado nós temos, né, a diferença, ó, de ditadura e democracia. A democracia é um regime político em que a população tem participação política e a liberdade de expressão. Já a ditadura
É uma forma de governo caracterizada por medidas autoritárias que limitam a liberdade e expressão e outros direitos dos cidadãos, certo? Então a gente leva a gente aí a refletir sobre essa questão aí da ditadura. Né? Você gosta de viver no regime de democracia ou de ditadura? Né? O nosso país é um país democrático. Mas em que momento, né, às vezes a ditadura se faz presente no nosso país? Né? Em que a gente não pode expressar as nossas ideias. Né? A gente é democrático, aqui a gente vive num país democrático. Tem que aprender, não é? A gente tem que expressar nossas opiniões, né? A nossa liberdade. Então a gente tem isso. A gente não pode viver mais num país de ditadura, onde tem um maioral, onde ele é que mande, a gente tem que fazer o que ele, né? Obedecer o que ele manda. Não existe, tá certo? Então, você em casa você vai fazer a página 276, tá bom? Não esqueça. Página 276. E na nossa próxima aula a gente faz o quê? Corrige, tá bom? E eu espero por cada um de vocês na nossa próxima aula, tá bom? Beijos, um abraço na família e fiquem com Deus.